Ivan, queria só esclarecer aqui uma coisa contigo. Isto pode parecer uma entrevista, mas isto é uma conversa entre amigos que o Luís me pediu para falar contigo e que, no fundo, para tentarmos perceber quem é o Ivan na realidade, porque a maior parte das vezes as pessoas olham para o Ivan ou porque o conhecem dentro da quadra e nem sabem quem é o Ivan. Às vezes mesmo, e tu sabes disso, mesmo durante os anos todos que jogaste, se calhar a maior parte dos colegas que tinhas sentado ao lado nem sabes o que eles fazem, nem quem são, não é? Porque nós vamos lá para dentro e jogamos isso e acabou. Até porque as equipas não eram profissional. O convívio então, não era o muito, convívio era só os treinos. A não ser o Frecheiro, que, como era uma equipa profissional, tinha um convívio maior com os companheiros de equipe. Pronto, a questão é mesmo essa, é nós percebermos um bocado quem é na realidade o Ivan. E para nós percebermos temos que começar do princípio, ou seja, tu não és português e a primeira questão que eu tinha era o que é que te levou a vir para Portugal? Sim. O que me levou a vir a Portugal foi através de um amigo, porque hoje em dia há sempre empresário para isso, para aquilo, e no tempo que eu jogava não havia empresário. Eram amigos que indicavam um amigo que achava que jogava bem, que encaixava na equipe. E foi através de um amigo, porque um jogador que eu vim para o Miramar, e um jogador referência do Miramar na altura era o Márcio, que era conhecido aqui em Portugal, como técnica, como tudo, e teve lesionado e o Miramar não contou com ele. E fizeram uma proposta numa data muito esquisita, que foi dia 25 de dezembro. Foi quando tu chegaste? Não, me convidaram no dia 24. Para estar aí no dia 25. Para estar no dia 25. Ainda tinhas um dia para te preparar. Sim, mas só que vai ser 25 é Natal, 25 de dezembro é Natal. E eu cheguei no dia 26. Foi, olha, uma oportunidade que eu estava a jogar, mas foi uma maneira de eu sair do Brasil. Desculpa de interromper, no Brasil sempre jogaste futsal? Não, na camada jovem eu comecei a jogar futsal com 6, 7 anos de idade. Coisa que eu gostava muito, que muitas vezes eu comento com os amigos. Eu, para ir para a escola, para levantar às 7 da manhã, tá quieto, minha mãe tinha que me chamar 3, 4, 5 vezes. Mas sexta-feira eu já dormia equipado e 6 horas da manhã estava acordado para ir para o treino. Era uma coisa que eu gostava, então não precisava de nada. Já estava eu no sábado, 6 horas da manhã, equipado para ir para o treino. E era o primeiro a chegar no pavilhão. Estava na porta do pavilhão, à espera da malta toda chegar. Era uma coisa que eu gostava e... Mas desde miúdo sempre foi o futsal, nunca tiveste... Não, eu digo isto porque não. eu já joguei com alguns jogadores brasileiros e sempre tiveram aquela coisa de vir jogar o 11 e depois se não desse jogar um futsal. Sim, e lá no Brasil, nessa altura, tinha uma particularidade que aqui, se calhar já teve e agora já não tem. Que a federação de futsal era separada de futebol 11. Então nós podíamos jogar futsal e futebol 11. No meu caso, eu não joguei futebol 11. Foi por infelicidade ou falta de sorte, porque eu gostava de jogar futebol. Não interessava se é futebol 11, se é futebol de rua, eu gostava de jogar bola. E as minhas características era para futebol 11. Eu passei por muitos clubes de teste, mas no Brasil, como quase em todo lado, tinha uma chamada coisa que era quem tem dinheiro, quem patrocina, quem pode. E eu passei por algumas experiências que fiquei desiludido com o futebol 11. Era onde é dispendioso, que meus pais não tinham para pagar os transportes. Eu ia fazer um sacrifício, eu ia treinar, até saía bem na peneira, que de 300 saíam 10. Muitas vezes eu estava incluído nos 10. Mas na altura que era para ser inscrito, para começar a disputar o campeonato, eles diziam, você tem muita qualidade, mas na tua posição tem 4 ou 5 jogadores que vêm de camada jovem. Já vem de camada jovem, já está há muito tempo no clube. Mas esses jogadores eram jogadores que os pais patrocinavam, eram que os pais davam a bola. E por muitas vezes, aqueles que tinham muita qualidade ficavam. Eu não tinha muita qualidade, mas eu tinha minha qualidade e estava acima daqueles. Mas não me deram oportunidade. E foi uma, foi duas, foi 3.
fiquei desiludido com o futebol do campo. E a partir daí, levei a vida no futsal. A vida, quer dizer, no Brasil eu não era profissional. Mas futsal, tu fizeste a formação toda? Ou Fiz. assim? Eu fazia a formação, porque o futsal no Brasil era jogado dia de semana. Não era final de semana. O futebol 11 que era final de semana. Por isso que dava para conciliar as duas coisas. Entretanto, eu fui jogando e eu optei só jogar futsal. Mas eras profissional? Não, na camada Nunca jovem. chegaste a ser depois? Não, Na claro, camada jovens não, mas depois, eu lembro-me, se não estou enganado, quando tu para aqui jogavas no Tio Sam, não era? Jogava no Tio Sam. Mas eras profissional? Ou não? Sim, era profissional. E tinha uma particularidade. No Tio Sam, por incrível que pareça, além de ter futsal, teve uma equipa de futebol 11 da terceira divisão do Brasil. Dava para jogar as duas coisas. E eu, logicamente, olha, o Tio Sam é um clube que eu gosto, conheço o pessoal, vou me dar uma oportunidade de ir no treino. Cheguei lá e até gostaram. E tá lá levando futsal do futebol 11. Mas no futebol 11 eu era bom. E fomos fazer os jogos, treinos de preparação contra o Fluminense, contra o Português e isso. Entretanto, estava um empresário, que foi com o presidente do futebol de 11, que é o presidente do futsal também, que é o dono do clube. Olha, estou interessado naquele miúdo, magrinho ali. E ele falou, mas, então, vai levar ele para o Cruzeiro. E eu, todo contente. E o presidente logo, olha, quero 200 mil reais. Ele, você está pedindo para um jogador que nunca jogou a primeira divisão, que não jogou em lado nenhum, não dá para a gente negociar de forma diferente? Não. Mais uma decisão que eu tive com o futebol 11. O presidente do clube. Do clube. Era o mesmo que do futsal? Era o mesmo do futsal. E quando tu vieste para o Miramar, ele facilitou, assim, do dia 24 para o dia 25? Sim, mas eu tinha uma relação boa com o presidente do clube, porque na minha infância, dos 17 aos 19 anos, eu fui para o Tio Sam e ele me deu um emprego. Então eu trabalhava e jogava. E depois que eu optei por jogar futebol 11. Então eu deixei o emprego para jogar futsal e futebol 11. E fiz um contrato, e no futsal fizeram um contrato comigo, onde eu ganhava um salário mínimo e meio. E no futebol profissional, eu ganhava um salário mínimo. Aí já vi a diferença. Automaticamente no futebol 11, normalmente valorizam mais os jogadores do que o futsal. Claro. E eu com 19 anos, todo contente da vida. Ele cortou minhas pernas, eu falei, a partir de agora eu só jogo futsal. Nem quero jogar futebol 11. Foi quando apareceu a oportunidade para eu ir para a Espanha. Então o Miramar não foi a primeira oportunidade que tu vais sair? Fui para a Espanha e, entretanto, conversei com o presidente do clube. Eu falei, houve uma oportunidade para ir para a Espanha, vou me pagar para ir 10 ou 15 vezes mais do que eu ganho aqui. O que você acha? Ele, você vai, mas com um propósito. Tem que assinar aqui. Quando você voltar de Espanha para jogar no Brasil, a primeira opção é jogar no Tio Sam. E foi o que aconteceu. Eu fui para a Espanha, por uma equipa razoavelmente bem baixa, que foi uma equipa que pagou para subir, porque na Espanha podiam fazer isso. A equipa subia, mas como não tinha possibilidade, pagava, e a outra subia. E até me correu mais ou menos bem. E quando eu voltei, bati na porta e eles me aceitaram. Quantos anos tinhas quando isso aconteceu? Eu tinha para ir meus 20 anos, 21 anos. E no ano a seguir vieste para o Miramar? Não. Ainda fizeste mais uma época? Fiz mais uma ou duas épocas no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde fui convidado pelo melhor treinador, um dos melhores treinadores que eu já tive, que foi o Paulo Mussalem, o treinador que foi da Casa Barbosa, que ganhou 2 ou 3 vezes a Liga, e que me deu a oportunidade de sair do Rio para jogar em outro estado, porque eu saí do Rio para jogar para a Espanha, mas nunca tinha jogado em outro estado, nunca tinha jogado num campeonato diferente. Foi quando eu amadureci mais no futsal, conheci jogadores novos, tive a consciência que eu podia ganhar alguma coisa com o futsal. Fui valorizado. E a partir daí foi que eu dei o salto. Joguei no Rio Grande do Sul
Entretanto, joguei com um jogador que veio ao Miramar e me indicou. Foi quando eu vim para o Miramar. E depois da experiência que tu tiveste em Espanha, não se pode dizer que correu mal, mas se calhar não correu como tu querias, porque no fundo os jogadores brasileiros têm um bocado a ideia de vir para a Europa. Às vezes uns por necessidade, estamos a falar em termos financeiros, outros até mesmo só pela aventura. Quase todos os jogadores, mesmo os futebolistas, dizem que querem vir para a Europa. E tu depois de teres a experiência na Europa, quando a proposta da Miramar, não foi uma decisão difícil de tomar? Tomaste na hora? Como é que foi? Não, porque na altura que me convidaram para o Miramar, foi na altura que o campeonato do Brasil estava parado, que é em dezembro, está parado. E era quando eu estava à procura de clube. A contactar com amigos, com um amigo daqui, com um amigo de lá. Então foi juntar o útil ao agradável. Foi juntar o útil ao agradável. E foi até uma coisa curiosa, que eu vim para o Miramar para ficar 6 meses. A proposta e o contato que eu tinha era para ficar 6 meses. Até a recuperação do Márcio, que era uma referência do Miramar. E as coisas até me correram bem. E eu renovei por mais 2 anos com o Miramar, com o Zé Manel, que era uma pessoa caricata, tem que saber lidar com ele muito bem. E ele tinha uma maneira de ver o futebol diferente de muitos presidentes que eu tive aqui em Portugal, que já joguei em alguns clubes. E começou a correr bem as coisas, e ele até disse: ô Ivan, se você quiser continuar, eu continuo consigo. Mas ele tinha uma coisa muito boa e muito má. Que como ele tinha dinheiro, ele pagava quando ele queria, quando ele achava. E eu estava habituado a trabalhar e receber. Em todo clube que eu passei, eu fazia e recebia. E como era profissional, como estava fora de casa, era complicado jogar e chegar no final do mês e não receber. Até porque quando eu vim para o Miramar, eu jogava 2 modalidades. Jogava futebol 5 e futebol salão. Pois, foi no ano da fusão. Da fusão. Quer dizer, e as coisas estavam a correr bem para o clube e individualmente. Lógico que eu queria era chegar no final do mês. E ele às vezes brincava um bocado da maneira dele, brincava um bocado com a situação, mas não era só comigo, era com todos. Pois, se calhar até nem era para ti, era para outros que se calhar ele optava por fazer isso. Sim, mas como eu tinha possibilidade, tinha conhecimento, tinha clube interessado, e não pensava muito, para mim era igual. Eu estar no Miramar, ou estar na Espanha, ou estar no Brasil, era igual. Então, e tinha sempre pessoas a ligar: olha, quer vir para cá, quer vir para ali. Então eu tinha sempre as portas abertas. Foi quando, numa certa altura, eu decidi: não me pagas? Foi assim que saíste do Miramar? Não, saí do Miramar. Ele demorou 15 dias a pagar. Eu olha, vou embora. Fui pro Brasil. Tu jogaste quantos anos no Miramar? Eu joguei 5 a 6 anos. Mas fui pro Brasil, joguei 3 meses a liga e voltei para jogar no Miramar. Foi caricato. Porque como não era como hoje, que tem que mandar a documentação, essas coisas todas, certificado, não precisava. Então podia jogar lá, mas estava escrito no Miramar. Entretanto, fui para o Brasil, casei, minha esposa veio para o Brasil, passaram 3 meses, e ele encontrou com ela e perguntou: Ivan, como é que tá? Ivan, tá acabando a liga, vai ficar sem clube. Ele falou: eu preciso dele. Porque o João Leite partiu o braço e o Raul operou o joelho, e nós estamos no final do campeonato e temos a Supertaça para jogar e precisamos do Ivan, como é que é? E ela fez o contrato com ele e eu vim. Viajei na sexta, cheguei aqui no sábado, e no sábado eu fui jogar a Supertaça. E a realidade que tu encontraste aqui em Portugal na altura, que já lá vão uns anos largos, é óbvio que não tem nada a ver com a do Brasil, mas o que é que tu achaste? Como é que era o futsal? O que é que o futsal, se calhar já antecipando um bocadinho, o que é que achas que o futsal evoluiu até hoje? Se achas que está a evoluir? Se estagnou? Não, no passado, o futsal aqui em Portugal era fraco, o nível fraco, a nível de conhecimento, porque não tinha treinadores novos, não tinha
jogadores diferentes, de país diferente. Não, tinha os jogadores portugueses com qualidade. Estava subdesenvolvido. Estava numa fase de desenvolvimento, digamos assim. Também quando chegaste, desculpa te interromper, quando chegaste também apanhaste uma fase em que havia aquela transição, passou-se do futebol salão para o futsal, depois a equipa chegava ao futebol 5 e estava tudo assim um bocado disperso, não era uma modalidade única, não havia como... Sim, e era um bocado confuso, até que botaram o futebol 5, o futsal, agora chamado futsal, onde o papel, mais uma vez, o papel do Zé Manel, que era o presidente do Miramar, foi muito importante nessa transição, quando começou a trazer os brasileiros com qualidade. Claro. E na altura que nós vamos, não sei se vamos chegar lá, que era melhor que tinha, que os clubes só podiam ter 2 estrangeiros. E aí já partia de uma igualdade. Todos os clubes podiam, menos com pouco recurso, podia perder 2 ou 3 jogadores, mas trazer um jogador estrangeiro com qualidade, que já acrescentava na equipa. E a partir daí o campeonato já começou a ganhar um ar diferente. Os jogadores portugueses já foram habituando, já foram conhecendo jogadores diferentes, já foram começando a ver maneiras diferentes de jogar futsal, também trazida pelos brasileiros, que tinham um campeonato totalmente diferente, uma cultura diferente do futsal. Claro. E a própria qualidade dos portugueses também evoluiu à custa disso e também, como eu te estava a dizer, do interesse que se foi criando, fruto da unificação da modalidade. É futsal e acabou, e toda a gente joga futsal e as regras são únicas, e a partir daí as pessoas também começaram a gostar, a dedicar-se um bocado mais a isso. E vindo mais para frente um bocado, quando o futsal deu o salto, foi quando, olha, tive o privilégio de ser convidado para ir para a seleção. E o que aconteceu? Isso também é uma pergunta que eu te quero fazer. Foi um privilégio e que nós fomos a Guatemala e as coisas correram bem quando ninguém contava com nada. Nós fomos um povo pequenino, onde ninguém aceitava nada, uma modalidade que no país era uma modalidade normalíssima, que era considerada o auge, que era o hóquei em patins. Todas as outras modalidades, o futsal era uma modalidade que não era tão conhecida, e passou a ser conhecida por causa da seleção que ganhou a medalha de bronze na Guatemala, um mundial onde ninguém esperava. Nem os próprios dirigentes que estavam conosco. Sim, mas isso é uma mentalidade portuguesa. Nós nunca acreditamos no que conseguimos, no que possamos conseguir fazer. E a partir daí foi que o futsal foi visto com um olhar diferente. E as pessoas começaram a investir, a patrocinar, a trazer jogadores estrangeiros, a trazer treinadores estrangeiros, a ter conversas, a ver site, a ir à Espanha, a ver como é que joga, a ver como é que isso. Foi melhorando o campeonato. Isso também tinha uma coisa diferente que de há 4, 5 anos, que visto bem, até começar a tal crise, tinha muitos clubes com saúde financeira boa e que podiam fazer isso. Hoje em dia, quase a modalidade está muito extinta de qualidade porque não há dinheiro. Sim, eu acho que isto é uma opção, eu estou-te a perguntar a ti, mas também estou a dar a minha opinião. Eu acho que também uma das coisas que levou a isso é a própria modalidade, não e isso tem a ver com um bocado a defesa dos jogadores, não criar regras para defender os jogadores, porque, e tu sabes que se calhar felizmente não passaste por isso, mas muitos outros jogadores passaram e continuam a passar. Qualquer pessoa pode prometer que dá um subsídio assim e assim, e se não cumprir está tudo bem, para o ano a equipa continua, não há nenhuma penalização, o jogador fica sem receber, se quiser jogar, joga, se não quiser, alguns ainda são obrigados a ficar, não é? Pois. Isso, se calhar isso contribui um bocadinho. Mas deixa-me só voltar um bocado atrás. Quando eles te falaram, quando a Federação te propôs de naturalizaste, o que é que tu achaste? Qual foi o sentimento que tu tiveste? Aquilo encaraste bem? Pensaste 2 vezes se ainda havia a possibilidade do Brasil? Não, porque no Brasil, a oportunidade que eu tinha no Brasil, eu deixei de tê-la logo quando eu vim de Tio Sam para Portugal.
Quando saíste? Quando saí, porque normalmente no Brasil, os clubes que cedeiam algum tipo de evento da seleção, automaticamente põem 2 jogadores para a seleção. No fundo, para mim foi bom, porque o Tio Sam cediou lá uns jogos, e um foi com a seleção portuguesa, e eu tinha vindo para cá, onde eu estava na calha para ir para a seleção brasileira. E não vim porque não estava no Tio Sam. A partir daí, as portas já se fecharam logo. Então não pensaste 2 vezes? Não pensei 2 vezes, porque eu passei muitas experiências a nível de treino, onde o Miramar cedia muitos jogadores para a seleção, entre 4 e 5. E íamos treinar, os jogadores não estavam lá, um pouco os jogadores, de treinar com os júniors. E eu passei muito aquela situação. E eu pensava, vocês estão lá, e eu também tinha qualidade para estar lá. Se calhar eu também podia ajudar. Pensava comigo. Nunca expus isso para ninguém. Até que o Zé Manel conversou comigo e perguntou, você não teria vontade de jogar na seleção? Eu falei, lógico. Se os jogadores que jogam comigo estão lá na seleção... Sim, até porque não eras o primeiro, né? Porque já tinha havido alguns casos antes. Me lembro o Gil, também já tinha sido. E tinha o Gil também, mas não sei qual foi a maneira que o Gil entrou para a seleção. Não sei se ele é português ou filho de português, tinha um passaporte, não sei. Eu sei que fizeram a proposta e eu aceitei de bom grado. E na altura ainda tinha aquela coisa aqui em Portugal que, olha, casou com uma mulher de 50 anos, que o pagou para casar, tinha sempre essas coisas. Sim, mas não é o teu caso. E no meu caso, as coisas até um ou outro agradável, porque eu casei no Brasil com minha mulher portuguesa, tinha uma filha, Portugal, então já tinha um pouco de raiz aqui. Uhum. E até porque não foi naturalizar por naturalizar, Sim. como muitos outros casos que houveram na seleção, que se naturalizaram, fizeram 2 ou 3 jogos e nunca mais ninguém soube. Por interesse de estar em Portugal. Eu me naturalizei porque, além do convite, eu achava que era uma oportunidade de eu disputar um Mundial, de disputar um Europeu, coisa que eu via meus amigos a participar e não tinha oportunidade porque no Brasil eu não ia ter oportunidade. Sim, independentemente de não ser o teu país de origem, é óbvio que já te dizia alguma coisa, até porque a tua esposa é portuguesa. E meu pai também é português. Pronto, olha, também não sei. E falando agora da seleção, como nós estávamos a falar, em que é que achas que a seleção modificou o teu trajeto no futsal? Se é que achas que modificou, ou achas que foi consequência natural e que tu seguiu o rumo certo? Sim, acho que foi consequência natural. E as coisas correram pessoalmente bem. Mas na altura que foste à seleção não houveram mais propostas do que havia antigamente? Ou se é que havia, não sei. Não, havia uma proposta. É lógico que na seleção há mais visualização e há mais contacto. Deixa-me só dizer, desculpa te interromper, quando eu falo proposta não falo aqui do futsal português, falo a nível internacional. Houve algumas propostas a nível internacional, como é lógico, porque também joguei com alguns jogadores que eram naturalizados que estavam em outros países. Joguei contra e a pergunta, não quer vir para cá? Mas como eu estava bem aqui, tinha minha mulher, minha família, tinha tudo aqui, estava tranquilo, minha vida estava estável, porque eu sempre pensei e não pensei muito à frente, eu sempre fui dia a dia, porque até algumas vezes penso que podia ter feito mais, porque recebi propostas aliciantes, mas eu pensava, vou tirar minha filha da escola, vou mudar minha vida toda, já mudei do Brasil para cá, porque minha vida aqui estava estabilizada, o que eu ganhava era suficiente para viver, então eu fui me deixando. Ou seja, não pensaste só em ti, pensaste na tua família, não é? Tu e a tua família. Sim, para não mudar minha filha de escola, para não tirar minha mulher de casa, de Portugal, porque ela é uma doente crônica e precisava de tratamento, 3 meses ela ia ao médico, e isso tudo, se eu estivesse fora, ia dificultar um pouco, e eu não ia estar bem. Claro. Quando ela também não ia estar bem. Sim, e o facto de pôs a tua família à frente do futsal só demonstra um bocado de caráter, digamos assim, não é? Porque há muita gente que pensa no dinheiro
e depois está a família ou estão as outras coisas importantes. Se calhar a tua família também te ajudou no resto do teu percurso no futsal. E agradeço muito também a minha mulher, porque é um equilíbrio. Era isso que eu te ia perguntar. O que é que tu achas que... Pronto, quando eu digo família, é óbvio que o principal é sempre a esposa, porque a tua filha também ainda era pequenita e assim. Em que é que achas que ela possa ter contribuído ou não para a tua carreira ter tomado o rumo que tomou? Sim, ela contribuiu muito. Primeiro porque quando saí do Miramar, fui para o Brasil. Ela foi comigo e ficou lá 3 meses. Quando voltou, foi logo ela que fez o contrato com o Miramar. Já fiz seu contrato. Tua mulher e tua empresária. No fundo foi minha mulher e minha empresária. Que já pedi 5 anos de contrato e já pedi casa. E isso, ela pensar na estabilidade. Claro. Nós estamos aqui em Portugal, um ordenado bom. Para ir, já foi uma grande ajuda. Para mim e para ela. Porque eu vinha para cá, morar na casa do clube, na mesma coisa, com 2 ou 3 atletas, na mesma coisa que você morar na sua própria casa. Foi uma coisa também que foi muito bom. E foi tirada dela. Pronto, isso está mais uma das vantagens. E diz-me uma coisa, tu vieste para o Miramar, depois saíste do Miramar, jogou que foste para o Freixeiro. Sim, mas... Não te vou pedir para individualizar as equipas todas, porque se calhar íamos estar aqui mais algum tempo, mas dos clubes todos que tu passaste, o que é que tu achas? Diz-me só um bocadinho de cada um deles, o que é que melhorou para ti, o que é que achas que te ajudou? Vou falar um pouco da minha saída do Miramar, que foi na Motoramar. E a pergunta que muitas pessoas fazem: por que você não jogou no Sport? Por que você não jogou no Benfica? Porque eu estava na seleção, estava em evidência. Por que não jogou nesses clubes? Bom, a minha saída do Miramar foi... O Miramar não tinha possibilidade e deixou sair os jogadores todos. E o Zé Manel, na altura, queria ganhar alguma coisa com os jogadores que tinha. E negociou a saída do André Lima para o Benfica. E negociando a minha saída com o Sport. E eu fui a Lisboa, fiz exame médico. Então, o interesse do Sport. Sim, houve com o Sport, só não assinei o contrato. Muitas vezes, e muitas pessoas pensavam que foi por culpa do Ivan, porque não. Eu saí do Porto para Lisboa. Fiz exame médico, vi casa, vi tudo, acertei valores. Então o que é que falhou? O que falhou foi que eu fiz isso tudo. Falhou, na minha opinião, foi um pouco o Sport que falhou. Porque depois de eu ver a casa, de eu passar no exame médico, de ver tudo, e acertar valores, só tinha que botar o papel para eu assinar. Se eu tivesse assinado, já era jogador do Sport. Entretanto, eles estavam a jogar o final da Taça de Portugal. Era no final da época, final da Taça de Portugal. Uhum. E já está tudo certo, tudo apalavrado. E eu fui umas 2 ou 3, fui 2 vezes ver um sábado e um domingo, ver a final que o Sport estava para assinar o documento e não assinei, eles não levaram. E combinei para ir na segunda-feira para Lisboa. Nesse intermédio, o que acontece? O Miguel Mota já estava a negociar com o Freixeiro. E o Zé Manel foi ter uma reunião com o presidente do Freixeiro e mostraram interesse em mim também. Depois de vir do Sport, com praticamente tudo acertado e ter ido na conversa, combinaram que é para aparecer na segunda-feira seguinte em Lisboa. E nesse domingo, que foi a final, o seu Mário reuniu com o Zé Manel para negociar o Miguel. Entretanto, mostrou interesse também em mim. E conversaram, ou não sei o quê, e o seu Mário se propôs pagar tudo para eu vir para o Freixeiro. E o Sport negociou com o Zé Manel para pagar parcelado. Eu não sei quantas vezes, mas era parcelado.
E o Zé Manel, por sinal, me devia 2 meses de ordenado. E mais a passagem para o Brasil. Eu estava na incógnita, não sabia como é que fazer. E 2 horas da manhã, me liga o Zé Manel Leite e me diz: Ivan, você tem que aparecer no Flecheiro às 8 da manhã para conversar com o Flecheiro. No dia a seguir. No dia a seguir. Isso foi no domingo. Ele me liga no domingo à noite. Eu tinha que me apresentar na segunda em Lisboa. Me liga domingo à noite, 2 horas da manhã, que tinha jantado com o seu Mário, acertado tudo. E que o seu Mário estava à disposição de pagar tudo para minha ida e a do Miguel Mota. E pagava logo a pronto. Uma vez. E ele me pagava o ordenado que me devia e me dava passagem. E eu fiquei olha, eu não sabia o que fazer. E ele pega e diz: se você for no Flecheiro, eu já tenho o cheque, mostra de lá, eu meto o cheque no banco, você pode vir buscar o dinheiro. E eu tinha já acordado que ia na segunda-feira ao Sporting. Quando o Sporting já tinha tido a oportunidade toda, já tinha visto tudo e podia já ter botado o documento para eu assinar e já era jogador do Sporting, não tinha negociação com ninguém. E eles ficaram naquela coisa, Ivan não quis, mas o que aconteceu foi isso. E eu fui conversar com o Flecheiro já sabia tudo do que eu tinha acordado com o Sporting, os valores, tudo, chegou e me ofereceu tudo que o Sporting me oferecia. E eu botei na balança. Eu tenho aqui minha casa, tenho aqui minha filha na escola. Vai me oferecer os mesmos anos de contato que o Sporting me ofereceu. E eu pensei, olha, sendo assim, eu não vou para Lisboa. Não vou para Lisboa porque os valores são o mesmo. Tudo que um jogador novo, português, queria e querem é ir para o Sport, para o Benfica, para aparecer, para ir para a seleção. Eu já estava na seleção, não precisava mostrar nada para ninguém. Já tinha o teu espaço ganho. E, olha, eu optei por ficar no Flecheiro. Foi o clube que tinha sido campeão. E eu optei por ficar no Flecheiro, mas não foi por pensar na minha família primeiro e na minha estabilidade e no dinheiro que ele me devia. Se ele me dá o dinheiro que me devia, se fosse para o Sport, eu ia esperar não sei quanto tempo para receber. Se fosse assim, ele me pagou pronto e eu fiquei no Flecheiro. Foi aí que as pessoas de Lisboa pensaram que foi uma fé minha, mas não foi. A situação foi essa e que nunca ninguém disse, mas tens agora a tua oportunidade para dizer o que aconteceu realmente. Tu jogaste de Flecheiro, depois já passaste para outros clubes, lembro-me da Académica, do Boavista. Há sempre aquela pergunta tradicional, se estás arrependido, e eu vou-te fazer de outra maneira. Hoje, se tivesse a oportunidade e sabendo qual foi o rumo da tua carreira, tinhas tomado alguma decisão noutro sentido? Tinhas feito tudo da mesma maneira? Não, olha, se calhar passei bons anos no Flecheiro e quando eu estive no Flecheiro, aí peco por minha parte e em alguma situação também parte do Flecheiro, porque quando o Joel foi para o Oposo, nós tínhamos jogado lá um torneio internacional e o Oposo também mostrou interesse em mim e na contratação era para os dois e o Flecheiro nunca me comunicou porque eu era um jogador indispensável, que era referência do clube e não chegou aos meus ouvidos. Chegou depois, quando fui fazer um jogo contra a Espanha e o Paulo Roberto, que jogava no Oposo, perguntou: você não quis vir para o Oposo? Eu nem soube. Isso aí, mas olha, isso eu não soube. Depois teve outra situação para a Espanha, não é mesmo? E que eu botei na balança, pensei na minha família e pensei na minha filha e não fui. Quando foi o Luiz Silva e a seguir foi o Israel. Uhum. Olha, mas não me arrependo. Fazias tudo igual. Fazia tudo igual. Isso no fundo quer dizer que as coisas até acabaram por não decorrer mal. Bem, a prova disso é que
com 42 anos, estar a jogar na primeira divisão, provavelmente não será um caso único, mas não deve haver assim muitos mais. Tu sentes-te ainda capaz de continuar? Sentes-te bem? Qual é o teu estado de espírito a teres que lidar no balneário com miúdos que podiam ser teus filhos? Atualmente me sinto um pouco triste pela situação do clube que eu estou a passar, mas fisicamente e mentalmente estou bem. Eu sou daquelas pessoas que sempre disse que eu vou deixar de jogar quando eu ver que eu não consigo acompanhar os miúdos das outras equipas. Enquanto eu ver que eu tenho capacidade para tal e as pessoas me propuserem trabalhar com elas, eu estou preparado. Então eu depreendo daí de certeza que não vai ser o teu último ano. Olha, e o meu futuro... Não é com isto que eu queira estar a dizer que é o teu último ano ou que tinha que ser, mas olha, é só uma pergunta assim, objetiva. Eu penso assim, estou em conversações que tem uma oportunidade para eu sair de Portugal para jogar, coisa que eu nunca pensava. Me propuseram sair de Portugal, e eu não posso dizer agora para onde é, porque está em negociação também ainda. Não interessa. E fizeram uma proposta, que para eu ir jogar uma época, ia seguir treinar a equipa ou coordenar a camada jovem. E não é em Portugal, é fora de Portugal. Eu penso assim, que se for em Portugal, provavelmente vai ser minha última época, minha última temporada, porque aqui, pelo que eu passei, essa época e os últimos 5 anos, foi uma coisa que não motiva a ninguém a jogar. Não sei como, eu também falo por mim, não sei como eu consegui ainda levar minha vida, ainda continuar a jogar, ainda ter força para continuar a jogar. Deixa-me só aproveitar esta tua afirmação para te fazer uma pergunta. Esse estado de espírito que estás a demonstrar nesta altura, e estás a dizer que estes últimos 5 anos foi mal, refere-se aos clubes que tu jogaste ou ao atual estado da modalidade que tem vindo a perder força? Foi um pouco de desilusão nos clubes, no clube que eu passei e que me deu uma projeção boa, que foi o Freixeiro, que uma situação que eu não gosto de falar, que foi muito má. Uhum. Pronto. Passei no Acadêmica, uma situação onde eu fui para a Acadêmica, subimos com a equipa, onde foi um clube de condição, era um clube de condições, onde o treinador, o adjunto, tudo, fazia um planeamento dos jogos, semana a semana, onde tinha tudo na tabela, os jogadores, o melhor jogador, o jogador que fez uma assistência, o jogador que fez um passe, o jogador que roubou a bola, o jogador que marcou o gol. Estatísticas. Tinha a estatística toda. E eu fui para a Acadêmica e eu fui o melhor na assistência, fui o melhor no roubo de bola, fui o melhor marcador. Tu o melhor marcador? Eu fixo o melhor marcador. A equipe subiu de divisão. O presidente, que conversou comigo, fiz nos 2 primeiros jogos, queria renovar comigo. Eu já com meus 35, 36 anos. Queria renovar comigo. Eu falei para ele que renovava no fim da época. É certo que não cumpriram comigo. Acabou a época, eu fui o melhor. Marcador, melhor tudo. Na estatística, fui o melhor de tudo. Mas fui um jogador dispensado, que nem o presidente... Foste dispensado? Fui dispensado e o presidente nem veio falar comigo. Não percebi. Não foi o presidente que me dispensou. Foi um treinador que me dispensou. Que era o mesmo. O mesmo treinador que me dispensou. Com o diretor que viu eu conversar, fazer negociação com o presidente, que o diretor estava comigo, e dizia, eu não tenho palavras, eu não sei o porquê, nem como, nem... Ainda me devia um mês de ordenado e até hoje não me pagaram. Quer dizer, as coisas foram acontecendo e eu fui ficando um pouco desiludido. Vim para o Boa Vista com o intuito de deixar de jogar, vim da Acadêmica para deixar de jogar. E recebi o convite do Felipe Buffon para jogar no Boa Vista. Eu vou jogar mais ou menos, já não consigo. Ah, vem, que é um grupo de amigos e lá não tem problema. Fui para o Boa Vista, que até estava na primeira divisão. Descemos de divisão, muitos jogadores saíram, muitos ficaram, e montamos uma equipa e conseguimos
Subi da segunda para a primeira divisão, coisa que também ninguém acreditava. A seguir, renova mais um ano, você tem possibilidade. E a idade foi passando e as pessoas foram mostrando interesse. Quer dizer que eu estava dando resultado. Uhum. Subimos uma equipe mediana, conseguimos manter na primeira divisão. Agora, essa época está sendo uma época bem atípica de todo o tempo que eu jogo futebol. Aconteceu um monte de coisa, mudou o treinador, saiu o jogador. E é uma situação que eu nunca passei. E tá me deixou triste e desmotivado para pensar em continuar a jogar futsal aqui em Portugal, por um monte de situações. Essa desmotivação pode-te levar, como tu disseste, se calhar a aceitar a proposta que tu tenhas, e eu queria aproveitar um bocado o facto de teres falado aqui na situação, julgo que até da Académica, de haver um salário. Diz-me só uma coisa, o que é que tu achas, vendo as coisas assim num prisma mais abrangente, o que é que tu achas do atual estado do futsal português? E quando eu falo futsal, não me refiro à qualidade dos jogadores, isso também vamos falar, mas quero-me referir às condições de trabalho que as equipas têm. É óbvio que tu não conheces as outras equipas, mas tens uma noção, até pelos anos que já levas no futsal, o que já passaste até hoje. Achas que mudou para melhor? Achas que mudou para pior? O que é que se podia criar para, por exemplo, se calhar defender os jogadores destas situações de os clubes entram em incumprimento e é como se nada fosse para o ano, continuam na mesma, os mesmos clubes com as mesmas coisas? O que eu penso nessa situação como acontece em todos os lados, o clube tem que primeiro dar um orçamento do ano para a federação. Vou mostrar, eu tenho isso para gastar e é isso o que eu posso. E a partir daí, trabalhar. Agora, muitos clubes prometem ir muito de fundo e chegam na altura, os jogadores pagam 1, 2, 3 meses e os jogadores, a partir daí, não recebem mais nada. Chega dezembro, faz uma promessa e que não pode sair isso. E conclusão, quem fica sempre a perder são os jogadores, os clubes continuam sempre. E ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada, não tem uma notícia, não tem nada. Queres tu dizer que, por exemplo, se calhar na tua ideia, pelo que eu percebi, o futsal ia funcionar um bocado como o futebol funciona, a ver os clubes terem que cumprir uns determinados pressupostos para se poderem inscrever, serem fiscalizados em determinadas alturas da época, no fundo ter alguém que pudesse, neste caso a Federação ou alguma entidade que pertence à Federação, que pudesse controlar este panorama para não haver estas situações que ocorrem muitas vezes e que nós sabemos que ocorrem dos clubes fazerem isso e os jogadores ficarem, alguns deles até sem jogar. Sim, sem jogar, sem subsídio, porque atualmente o futsal é amador. Mas tem muitos jogadores que vivem do futsal. Exatamente. E isso é uma modalidade que é de utilidade pública, todo mundo vê, que passa na televisão. Eu acho que alguém tinha que botar a mão, alguém tinha que ver. E tu falaste um bocado, isto já é uma opinião pessoal, que eu vou-te perguntar, tu falaste um bocado nos jogadores e que eram os principais prejudicados, eu concordo com isso. Do passado que tu já tens do futsal, e vamos pôr aqui um cenário hipotético, que tu até vais continuar a jogar em Portugal e que alguns jogadores, seja da primeira ou da segunda divisão, não interessa, que tentam criar, vamos chamar-lhe um sindicato, um organismo de jogadores, uma entidade qualquer que possa reivindicar determinadas situações, nomeadamente esses incumprimentos, e assim tu estás-te a ver a tomar parte de uma situação dessas? Sim, poder fazer parte, contarem com o IBAN para dar a cara? Posso ajudar, porque se os clubes existem e precisam também dos jogadores para estar no patamar que os clubes querem ser visto, quer ser lembrado, e as pessoas que gostam, quer acompanhar, mas as pessoas não veem o lado dos jogadores, só veem o lado do clube. Botam sempre o clube em primeiro lugar, nunca se põe, olha, se o meu patrão não me pagar, o que eu faço? O clube é um santuário, não pode ser. As pessoas têm que ver as coisas como são.
Sim, isso. E eu estava disposto a ajudar sempre. Eu quando falo isso, falo, por exemplo, sei lá, alguns jogadores com algum peso, até porque isto tem que funcionar sempre com jogadores conhecidos, porque vale muito mais, isso vale o que vale, não é? Mas vale mais a palavra de um jogador que tenha, no teu caso, sem internacionalizações, que se calhar um miúdo que esteja a começar, quer dizer que ele tenha mais ou menos capacidade que tu, mas tenha outra abrangência. E vocês, se calhar, numa possibilidade de se criar uma entidade associada à Federação para regular principalmente estas situações, é óbvio que há outras, mas estamos a falar destas, mas vocês também tomarem uma parte ativa nesta, aliás, até os próprios jogadores, a determinada altura, denunciarem quando houver umas situações de incumprimento, uma coisa assim. Tem que ter, mas estou disponível, mas tem que ser as coisas com credibilidade, com pessoas... Sim, um projeto credível. Um projeto credível que é para poder a gente fazer uma coisa em condições. Chamemos-lhe um sindicato, um futuro sindicato, como há o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, que pelos vistos agora tem resolvido muitas coisas. Ora bem, ou até a federação criar alguma situação para que os jogadores possam recorrer também. Claro, no fundo era um bocado por aí. E já que estás a falar na federação, diz-me uma coisa. O que é que tu achas do atual estado do futsal propriamente dito? A modalidade está melhor, está pior, com as devidas diferenças? É óbvio que não podemos comparar com uns anos atrás ou quando começaste, ou quando chegaste aqui para agora, mas olha, achas que a evolução foi mais que o que tu pensavas? Não evoluiu tanto? Não, o futsal evoluiu muito. Evoluiu muito e agora estagnou um pouco por causa da economia. Ponto número 1. E só pode dar uma volta se fizerem o que fizeram no início do futsal, onde podiam ter... Contra mim falo, e se calhar muitas pessoas vão pensar que... não quero excluir ninguém, mas, na minha opinião, que os clubes só podiam ter 2 estrangeiros para melhorar o campeonato, para dar mais oportunidade aos portugueses, e o campeonato fica muito mais equilibrado, porque todo início de época, as pessoas que estão junto à modalidade e que jogam a modalidade se interrogam: quem vai ser o campeão nacional? Sim, mas por exemplo, o facto e eu até percebo o que tu queres dizer, mas o facto de dar oportunidade aos portugueses, e isto sem querer minimizar nada, e tu falaste no teu caso, que é um caso como tu, outros como o Gil, eu falo do Márcio e outros como eu, o Totti e de outros tempos, foram estrangeiros que vieram acrescentar ao futsal português. Se calhar essa situação de voltar a pôr 2 estrangeiros não iria diminuir a qualidade? Não, mas ia dar mais oportunidades aos clubes que têm menos ter contratado 2 jogadores. Não ia aumentar tantas distâncias como existe E o campeonato, ao ficar mais equilibrado, automaticamente ia ficar melhor o campeonato. Então, na tua ótica, o equilíbrio do campeonato pode passar, não quero dizer que seja só isso, mas pode passar por uma redução do número de estrangeiros. Sim. Para 2 e... Para 2. Assim, os clubes partiam de igualdade. E o que é que tu achas? Vamos partir do princípio que isso até tem viabilidade e que é uma situação que se põe. O que é que tu achas do jogador de futsal, neste momento, o jogador de futsal português? A qualidade dele, até vou pôr a questão noutros moldes. O que é que tu achas que está a ser feito? Este ano criou-se o Campeonato Nacional de Sub-20. O que é que tu achas que está a ser feito em termos de formação que possa garantir o futuro da modalidade? Achas que os miúdos hoje em dia têm capacidade, e quando eu falo em capacidade não é só qualidade técnica, falo em mentalidade, falo em espírito de sacrifício, essas coisas todas que se calhar te trouxeram até aqui para ajudar a modalidade? A situação é, primeiro, a federação tinha que dar facilidade, mais facilidade para as pessoas que formam um jovem, que para tirar um curso e para ser treinador precisam pagar. E isso é muito caro. Quer dizer, exige de uma pessoa para estar à frente de um clube onde se calhar vai trabalhar porque gosta. Você não vai tirar um curso para trabalhar porque gosta. Você vai tirar um curso para ser remunerado. Se você paga, você quer ser remunerado. Na formação não tem remuneração. Eu acho que tinha que ver essa situação
Desculpa te interromper, isso não é só na formação. Aliás, isto é uma opinião pessoal, isto neste momento, da maneira que estão as coisas, não é treinador quem tem capacidade ou quem tem vontade, é treinador quem tem dinheiro. Porque nem todas as pessoas da modalidade com capacidade e que gostavam de ser treinador têm facilidade de dispor da verba que eles levam para fazer os cursos. Já estamos a chegar a um consenso. Pois, eu percebi. Já está. Porque tem os jogadores que até não foram grandes jogadores, mas podiam ser bons treinadores, mas não tem possibilidade para tirar um curso para ser treinador. E se fizesse um balanço aí, eu diminuísse os preços, uma facilidade para ser treinador, se calhar trabalhavam mais afinco, trabalhavam melhor e tinha melhores trabalhadores não, colaboradores dos clubes. Que são pessoas que jogaram, que têm um conhecimento e que podiam ajudar muito mais a modalidade. No fundo, tu queres dizer que o futsal tinha mais capacidade de incorporar as pessoas da modalidade. Não quer dizer que sejam melhores ou piores que as outras que não são ou que não tiveram a formação da modalidade, mas no fundo estariam melhor preparadas para perceber o que é que se passa e como formar, até porque já têm um passado da modalidade. Tinha que ter sim uma formação. Uma formação para ter um conhecimento de como trabalha, do mecanismo, como treina, mas não tinha que pagar tanto. Tinha que ter o conhecimento, eles tinham que dar o conhecimento para as pessoas poderem trabalhar melhor e tirar partido disso. Mas não podia pagar tanto para ter isso, porque eles vão trabalhar para ajudar os clubes e ajudando os clubes para ajudar a federação, que está formando jogadores para estar na seleção nacional. Porque todos os jogadores querem estar na seleção nacional. Claro. E no atual panorama, tu achas que os miúdos, e eu digo miúdos, sem qualquer desprestígio, as camadas jovens, da maneira que estão a ser trabalhadas, que têm capacidade para se integrarem facilmente numa equipa, digamos, de primeira divisão, por exemplo? Segunda? Sim, alguns clubes têm. Alguns clubes têm, porque tem possibilidade de ter a camada jovem toda, desde as escolinhas até os júniores. Tem equipas da primeira divisão que só tem júnior, porque tem que ter é o que é obrigatório ter, não é? E é mau. Ter por ter. Então, a formação vem daí. Porque eu já tive clubes que treinador não pegava um júnior porque o júnior não tem preparação, o júnior não sabe movimentação, o júnior não sabe isso, o júnior não sabe... Mas isso não sabia, mas era campeão nacional. E o que tu diz? Um clube que é campeão de júnior nacional, mas um treinador de sênior diz que não tem capacidade para treinar. Se calhar a Federação agora, com a criação deste campeonato nacional de sub-20, está a tentar aproximar um bocado a competição e preparar os jogadores de maneira a que eles, quando chegarem ao escalão sénior, já tenham aquele ritmo de competição que provavelmente não teriam num campeonato distrital de júniores, e depois jogar fase final eram só os 2 melhores, os outros nunca podiam. Isso é muito bom e tem o Intercidade, que tem também esses torneios de Intercidade, que é muito bom, entre associações, que é bom para eles começarem a conhecer a realidade do futsal. E isto agora, até para terminar, porque já a nossa conversa já vai longe, não é que não estivéssemos aqui muito mais tempo, mas também não há mais tempo para isso. Vou-te fazer uma pergunta muito clara e objetiva. Podemos ver o Ivan a treinar esses miúdos, ou o Ivan, a um curto, médio prazo, ser treinador de futsal? Olha, o que é que tu pensas fazer no futuro? Estar relacionado com futsal, não estar? Eu não vou dizer que não. Porque eu penso em parar de jogar e dedicar 100% à minha família, que foram muitos anos fora de casa, perdendo festa de aniversário, batizado, festa de todos os gêneros. E agora que vou ter um bocadinho de oportunidade de estar com a minha família, deixar de jogar para estar com a minha família, eu queria aproveitar um pouco isso, porque as pessoas perguntam, olha, pode dar continuidade sendo treinador, treinar camada jovem? E eu respondo, vou treinar camada jovem, tem que ir 2 ou 3 vezes por semana dar treino aos miúdos. E ao final de semana tem jogo. Vou estar fazendo a vida que eu fazia quando jogava. No futuro, não sei. Mas eu não tenciono ser treinador já. E se fosse treinador, quero trabalhar com camada jovem, porque trabalhar com adultos
e em clube que não pagam, é muito complicado. Provavelmente estás a falar até pelo sentimento que tu referiste a um bocado, de uma certa saturação e porque já são muitos anos. Se calhar, se parares daqui a 1 ano ou 2, essa vontade pode aparecer. E esperemos que sim, porque, como nós estávamos a falar um bocado, acho que as pessoas da modalidade, volto a frisar, sem querer excluir as outras, mas as pessoas da modalidade é que, no fundo, têm que garantir o progresso da modalidade e, digamos, a subsistência, não é? Porque se toda a gente que jogou começa a abandonar, perdem-se as referências, perdem-se de determinados padrões que eu acho que seriam muito úteis a estes miúdos aqui para a frente. Sim, também eu acho que isso era muito bom, mas como eu digo, para isso tem que ter um planeamento que muitos clubes não têm. Tem que haver condições para tu pensares em Tem que haver condições, assumir. não é nem condições financeiras nem monetárias, mas dá um mínimo de condição, porque tem muitos bons jogadores não saem do VIP, saem dos bairros. Claro. E os jogadores dos bairros não têm possibilidade de pagar para estar no clube a jogar. E hoje em dia há muitas escolinhas, há muitos clubes e, lógico, tem que pagar. Será mais uma das, com esse tipo de observação, será mais uma das condições para tu poderes continuar na modalidade, para poderes ajudar esses miúdos, até pela tua experiência e pelo teu passado, a pelo menos tentarem ser alguém, se é que eles querem. Sim, não é? ou nem que fosse a Câmara da cidade que vivem, ter um projeto onde tem os miúdos a jogar, a trabalhar, a treinar, porque são esses miúdos que podem ajudar a nossa modalidade, eu digo, ajudar o desporto, praticar um desporto. Não só o futsal, como os outros tipos de desporto. Mas, na situação que vivemos, os pais têm dinheiro para pagar, deslocação, material, é complicado. Porque esses miúdos vivem em bairro social, porque os pais não têm grande possibilidade. Se não tem grande possibilidade, como é que vai dar as condições? Tem que pensar só no aspecto esportivo. E se for no aspecto esportivo, eles até vão, até gostam, os pais acompanham, e os miúdos possa ser gente. E porque eu aprendi que quando faz aquilo que gostam, se dedicam na escola, se dedicam em todo lado. Agora, quando estão contrariados em tudo, não chegam a lado nenhum. É bem verdade. Olha, esperemos que seja como dirigente de sindicato, como treinador ou dirigente, presumo que tu não queiras ser, seja de que forma for, que pelo menos tu fiques ligado ao futsal, para bem do futsal. Nem estou aqui a dar opinião pessoal, acho que se perguntarmos no universo do futsal às pessoas, toda a gente vai querer que tu fiques ligado até pelo passado, independentemente de seres estrangeiro, que agora já és português porque representas a nossa seleção, que fiques ligado à modalidade. Pá, e meu nome e nome de Luís, agradeço-te a disponibilidade. É óbvio que tínhamos aqui muito mais que falar e é pena, não é porque o tempo é curto, mas não faltaram outras oportunidades e que seja a primeira de muitas. Ok.